Fala pessoal, tudo bem com vocês? Elton Bordin aqui. Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre o Azure Migrate. Nós vamos falar sobre a migração para o Azure, né? Seguindo o último post que eu fiz na sexta-feira. Eu publiquei aqui uma notícia que a Microsoft publicou no dia 18 de julho de 2023, que são as atualizações de segurança estendidas, né, para servidores Windows Server 2012, 2012 R2 e para o SQL Server 2012. Eu fiz essa postagem, né, para quem já me acompanha no canal, explicando, né, que para quem for continuar com os seus servidores on-premises, o Azure Arc vai ter essa extensão de segurança e você vai poder habilitar este contrato com a Microsoft. Claro, tem alguns pré-requisitos e dentro, né, dessa publicação que eu fiz, se você acessar lá meu blog, você vai ver que é a última publicação. Ele vai falar sobre alguns pré-requisitos, né? Eu vou comentar sobre os pré-requisitos para que você tenha esse benefício. Lembrando que você precisa conectar os teus servidores, né, até setembro, para que você consiga utilizar esse benefício. Tá? Deixei na postagem aqui as informações, né? Mas dentro, né, dessa extensão que a Microsoft colocou, disponibilizou, né, na verdade, nós temos algumas outras informações que são, né, os 3 caminhos aí que a Microsoft ela dá para que você dê continuidade aí no teu ambiente. Então, nós temos a parte de modernização, né? O que é a modernização? Nós pegarmos as nossas aplicações, os nossos bancos de dados e levar eles para o Azure, utilizando já nativamente, né, os recursos de nuvem, né, migrar para um SQL PaaS, né, uma plataforma como serviço, ou até mesmo pegar aquela aplicação que rodava dentro de um IS e migrar ela para um App Service. E algumas empresas não vão conseguir, não vão ter tempo ou recurso suficiente para fazer essa migração. E aí precisam manter os seus ambientes locais. E aí qual é o recurso que a Microsoft disponibiliza? O Azure Arc. Então você consegue estender essas atualizações de segurança, né? E aí você vai ter um período maior para você poder trabalhar essa migração, tá? Lembrando que você tem alguns pré-requisitos, né, que precisa se atentar para isso. Eu também comento lá no blog. E uma outra opção é você utilizar a movimentação, né, das suas máquinas virtuais para dentro do Azure, né? Então, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Azure Migrate, né? A migração para o Azure. E nós vamos utilizar já os recursos que nós estávamos utilizando nas últimas postagens do nosso laboratório. Então, vamos lá para o Azure. Então, pessoal, nós já temos, né, uma VNet criada, né, das nossas últimas publicações. Então, é importante que você entenda. Se você tem um cenário on-premises com máquinas virtuais 2012 e você precisa movimentar essas máquinas virtuais para dentro do Azure, né? Você precisa de uma assinatura do Azure, claro, criar um grupo de recursos, criar uma VNet. E essa VNet é importante que você desenhe a sua infraestrutura de rede, tá bom? Ter uma storage para essa migração. Eu já também deixei criado essa storage, né? Eu já deixei ela criada, tá aqui, ó. STO, Migration, né? S2S, que é só por questões de identificação, tá? E aí a gente pode começar então o processo de fazer a migração e hoje nós vamos ver exatamente isso, só reforçando. Eu tenho o meu ambiente Hyper-V on-premises, né? Rodando algumas máquinas virtuais, né? Quem me acompanha viu essas UDC,
viu a gente colocando aí a proteção no nosso FS, a nossa máquina do AD Connect, e agora a gente vai migrar esse servidor 2012 para o Azure com essa solução da Microsoft, ok? Então vamos lá. Primeiro passo aqui, pessoal, a gente procura pelo Azure Migrate, né? Vamos clicar aqui no Azure Migrate. E aí, pessoal, a gente precisa, né, começar a configurar o nosso ambiente. Então, em Migration, né, a gente clica aqui em Servers, Database and Web Apps. Nós vamos clicar aqui e vamos clicar em Criar Projeto, ok? Então, vamos dar um clique aqui para a gente fazer as nossas configurações. O Visual Studio, que é a nossa assinatura, vamos selecionar o nosso grupo de recursos que a gente já tem utilizado, né, para o nosso laboratório. A gente vai selecionar aqui a nossa região, vou colocar no Brasil, porque a minha VNet está no Brasil, minha VPN está no Brasil, então você configura o teu ambiente conforme a tua necessidade, a tua demanda. Lembrando que, eu sempre comento aqui, é importante que você já tenha desenhado a sua arquitetura para você seguir com o projeto, ok? Nós vamos dar um nome para o projeto, então nós vamos colocar aqui de Azure Migrate, ok? Vamos dar um criar, e ele aqui vai começar a fazer o deploy, né? E assim que ele terminar o processo aqui, para o vídeo não ficar longo, eu já volto com vocês aqui, pessoal. Beleza, pessoal. Voltando aqui, né? Ele terminando o deploy, ele vem para esta tela, né? A gente pode fazer um assessment do nosso ambiente e aí ele tem alguns passos, né, de descoberta, enfim, para analisar as dependências, né? E depois a gente dá a sequência e a gente também pode vir diretamente aqui para as ferramentas de migração, tá? Então qual que é o primeiro passo que nós vamos seguir aqui? A gente precisa fazer o discover do nosso ambiente, que é ir até o nosso Hyper-V, instalar o agente, né, validar esse agente lá no nosso ambiente, para que o Azure identifique a nossa estrutura e a gente depois aponte o que a gente vai querer fazer a migração, tá bom? Então a gente vai clicar em Discover. Nós vamos selecionar aqui o nosso ambiente, então a gente utiliza um VMware, a gente clicaria aqui. Se a gente utilizasse, por exemplo, ele fala aqui, ó, outros physicals, né? AWS, GCP, Shen, etc. Mas o nosso ambiente é Hyper-V, então nós vamos clicar aqui em Hyper-V, né? Nós vamos selecionar o target, né? Então a gente vai colocar aqui no Brasil, Brasil South. Vamos confirmar o destino, ok? Então beleza, tá aqui, ó. Então eu vou dar um criar resources, ok? Mesma situação, tá, pessoal? Ele vai fazer um deploy aqui, né? Eu vou só dar um pause para a gente, dar uma pausada no vídeo para não ficar muito extenso. A gente já volta aqui com vocês. Beleza, pessoal? Deploy concluído. Nós vamos ver aqui que na notificação já tem uma mensagem falando, olha, pelo menos um host deve estar registrado, né? Veja que aqui ele fala que não tem nenhum conectado. O que nós vamos fazer? Nós vamos clicar para fazer aqui o download, né, do agente, né, o executável do Azure Site Recover Provider.exe. Lembrando que esse processo aqui é diferente de um site recover. Eu já fiz algumas publicações sobre site recover, sugiro que você faça a leitura no blog, mas aqui nós vamos especificamente, o processo é para migração. Então nós vamos fazer o download, das credenciais para a chave de registro e nós vamos instalar isso no nosso Hyper-V, ok? Vamos clicar aqui em Download. Vamos salvar o arquivo. Ele apareceu na outra tela aqui, pessoal. Vou clicar aqui em Download na chave.
Beleza? Vou clicar em download, né? Vou salvar esse carinha aqui. E vou lá no meu servidor de Hyper-V e vou colar ele aqui na área de trabalho. E aí nós vamos fazer a instalação, né, a configuração para que este servidor, né, este Hyper-V, ele seja identificado aqui pelo Discover e nós possamos enxergar as nossas máquinas virtuais. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer aqui a instalação. Bom, aqui pessoal, ele pergunta, né, que o recomendado é verificar se tem alguma atualização, né? Aqui para mim ele não está nem deixando alterar. Deixa eu ver. Bom, vamos manter aqui mesmo. Vamos dar o próximo. Posso mudar o local de instalação. Vou deixar no padrão mesmo. E vamos esperar ele executar aqui o processo para a gente fazer a validação com a chave, ok? Pronto, pessoal. Finalizou aqui a instalação. E agora o assistente aqui de instalação, né? Ele pede para que a gente faça o registro. Então, a gente vai clicar aqui em registrar. E nós vamos procurar a chave que nós baixamos junto com a gente. Vamos dar um abrir. Ele vai identificar aqui a nossa assinatura. Vamos dar um próximo. Olha só, a gente pode usar um servidor proxy. Aqui a gente vai usar sem o servidor proxy. Vamos fazer direto, tá? E aí a gente vai dar um registrar. Ele vai fazer o processo de registro e automaticamente passa a enxergar no Azure esse nosso ambiente para que tenhamos a disponibilidade aí de migrar as nossas máquinas virtuais. Vamos aguardar aqui mais um tempinho. Pronto, pessoal. Concluiu aqui, né, essa conexão, né, o agente agora. Vamos dar um concluir. Né. Nosso Hyper-V aqui em funcionamento. Temos algumas máquinas aqui já rodando. Então, voltando para o Azure, né, voltando aqui para o Azure, nós vamos voltar aqui para a tela principal, clicar em Discover, selecionar Hyper-V e veja que agora ele já tem, né, uma opção. Espera aí, deixa eu clicar o comando certo aqui. Ó. A gente já tem um servidor conectado, né, e agora a gente precisa clicar na opção finalizar registro, tá? Então, vamos clicar aqui e ele novamente vai fazer um processo, né? Então, a gente aguarda ele terminar aqui para a gente ir para o próximo passo. Pronto, pessoal, terminou aqui. Agora a gente já tem a notificação de que o processo de registro foi finalizado, certo? Nós vamos voltar aqui em Server. Vamos dar um atualizar aqui na página. Ele precisa habilitar aqui as demais opções para a gente, tá? Vou aguardar aqui ele atualizar. Pronto. Agora a gente pode clicar aqui em Overview, né? Olhar as nossas opções, né? Então assim, fizemos o primeiro passo, que é registrar o nosso Hyper-V. Agora a gente tem algumas etapas aqui no nosso ambiente. A gente tem o passo da replicação, startar a replicação. A gente tem o passo de testar a migração. Isso é importante para a gente validar a nossa máquina virtual. E depois a gente fazer o processo de replicação, ok? Então, vamos lá, vamos clicar aqui em replicar. Então, a gente vai selecionar o tipo de máquina que a gente está migrando. Então, é uma máquina virtual.
Aqui tem a única opção do Azure VM. Vamos dar um continuar, né? Ok, então vamos lá. Nós estamos migrando de um Hyper-V. O tipo de máquina virtual, então a gente pode... Tipo de máquina virtual não. Desculpa pessoal, aqui ele está perguntando se a gente fez o assessment, tá? A gente não fez o assessment, ok. E aí ele fala qual máquina que a gente vai selecionar para a gente fazer a migração. Então a gente vai vir aqui, né? E selecionar a máquina que a gente quer fazer a migração. Então eu vou selecionar a IS2, que é a máquina 2012 que eu montei aqui para a gente fazer o laboratório. Vou dar um Next. Ela já vai selecionar aqui a região, né? Eu só configuro aqui o grupo de recurso, né? E aí ela vai fazer algumas perguntas aqui, como se precisa registrar aqui a extensão de um SQL numa máquina IaaS, né? Então, se a gente estivesse trazendo uma máquina 2012 com SQL, nós precisaríamos selecionar aqui, tá? Nós vamos selecionar a storage que a gente já tinha deixado pré-configurada. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Essa é a opção. Qual é a Virtual Network? É a nossa VNet VPN. Qual que é a nossa subnet? Eu vou pôr na server subnet. Ele pergunta se a gente tem disponibilidade. Não. Ok. Vou manter as duas opções aqui sem selecionar. Vou dar um Next. Ele vai perguntar o tipo de máquina. Eu posso selecionar, deixar como automático a seleção. Eu posso escolher o modelo de máquina, né? Eu vou escolher aqui o modelo de máquina. Eu posso escolher uma máquina standard de 2 GB, B. Eu posso escolher uma máquina de 4 GB. Eu vou manter a opção, deixa eu ver aqui, eu acho que é B1 MS, deixa eu ver, 2 GB aqui, ó. Vou selecionar essa máquina mesmo, a máquina virtual ela é de 2 GB mesmo. É um Windows, né? Tô trazendo aqui o OS Disk, né? Vou dar um Next. Ele já mostra aqui que é um disco de 64 GB. Se eu quero usar uma tag, se eu não me engano, a gente estava usando POC S2S, beleza? Vou deixar ele fazer aqui a validação e eu vou dar um replicate, replicar. Então agora a gente aguarda esse processo aqui. A gente pode até acompanhar aqui, pessoal. Deixa eu olhar aqui, ó. Ele vai começar a mostrar o status da máquina aqui, que ele vai estar em processo de replicação, tá? Então a gente deixa ele acontecendo aqui. A hora que ele terminar essa replicação, a gente volta. Lembrando que alguns fatores podem impactar aqui: a conexão, a região, né, a latência da nossa rede, se a gente tem um link dedicado, se a gente não tem um link dedicado, se a nossa banda é 50, 100 megas, né? Hoje a gente já tem conexões aí de 500 mega, né? Mais que 500 mega, algumas redes a gente já pegou aí 1 giga, né? Aí depende muito da tua infraestrutura. Então a gente vai aguardar aqui o processo e a hora que ele terminar a gente volta com o vídeo aqui com vocês, ok? Voltamos, pessoal. Terminou aqui o processo, né? Veja que startou 10h49, agora já são 11h26, né? Na verdade um pouquinho mais, demorei para voltar aqui. Bom, beleza. Vamos voltar aqui então no nosso Azure Migrate. Em servers. E agora a gente já tem aqui na tela de migração e modernização. Nós já temos aqui a nossa máquina replicada, né? E agora nós vemos que ele já tem aqui uma opção,
né, falando que a migração de teste concluída, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai clicar então em Migrate, né? Vamos fazer a terceira etapa. Veja que pendência de teste nenhuma, né? O progresso nenhuma, né? A parte de limpeza nenhuma, e o teste, né, ele está selecionado como 1. Então, lembrando que o processo que eu fiz foi, isso é muito importante no Azure, pessoal. A gente sempre está testando as ferramentas, validando em laboratório, e sempre, antes de aplicar em produção, faça isso no laboratório. Nós fomos na primeira opção, ele já trouxe o recurso para a gente aqui, ó, como o teste concluído. Então, se a gente clicar aqui em Jobs, ó, nós vamos ver o processo. Ó. Ele criou o site, né? Registramos, né? E aí ele fez a parte, ele já habilitou aqui a parte de replicação, né? Ele fez todo o processo aqui, ó. Ele já validou o ambiente para a gente, né? Se a gente quiser vir aqui na parte de eventos para ver se ele tem algum evento gerado nenhum, parte de infraestrutura, ele já mostra a máquina aqui como conectada, tá vendo? Eu poderia vir aqui e dar um refresh, renovar o certificado, ou até mesmo deletar, né? Tá vendo? Isso aqui é a parte do host, né? Então, a parte de virtual machines que está aqui em cima, eu posso vir aqui, né, e fazer um teste de migração mesmo. Ó. Clicar aqui e fazer um teste de migração. Então veja que a saúde dele aqui, né? Ó, ele vai mostrar que está saudável. Então vamos clicar em voltar lá, Overview, né? Então ele tem aqui, ó, que o teste, migração de teste concluída. Eu posso vir, né? Como eu falei, posso vir direto aqui. Mas é importante a gente estudar bem a ferramenta, avaliar bem a ferramenta. Então veja que se eu clicar aqui em máquinas, tá vendo? E clicar em cima dela, ela vai falar que o teste de migração ele ainda não atuou, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode, para ter certeza, né, fazer um teste de migração, clicando aqui, né? E aí o que o Azure vai fazer? Ele vai fazer todo aquele processo. Para quem já fez o DR, que faz o teste de VR, ele simula um ambiente lá no Azure, ele valida a operação da máquina e aí você faz, né, a limpeza do ambiente até que você precise realmente do disaster recovery. Aqui ele vai falar para você selecionar a VM, a VNet e fazer o teste, né? Então eu vou pular essa parte para a gente ser rápido aqui no vídeo, né? Não ficar um vídeo muito extenso, né? Lembrando, isso aqui é um laboratório, você pode fazer isso em laboratório e depois aplicar na tua produção. Então, em Overview, eu vou confiar aqui, né, que o teste de migração está concluída, né? Considerando que não tem nenhuma pendência, tá? E aí você pode fazer isso, se você quiser no teu ambiente, no teu laboratório, mas eu já vou direto aqui no migrar, tá? Migrar para o Azure. Então, vou clicar aqui, vou selecionar a opção dessa máquina aqui, tá vendo? Ó? Ele vai falar que ainda não foi performado, tá? E se a gente quer fazer um shutdown da nossa máquina virtual, né? Então lembrando, pessoal, aqui é legal esse ponto. Quando a gente fazer o processo da migração, ele vai criar esse mesmo ambiente no Azure, né? E a nossa máquina ela vai ficar em pé ligada lá. Então, se a gente tiver um SQL, uma aplicação IS rodando, ele desliga a máquina local, ok? Para que a gente comece a utilizar, né, essa máquina no Azure. Aí a gente faz todos os apontamentos, os links, configura os DNS, enfim, a aplicação sobe e está funcionando. Se porventura der algo de errado nessa migração, a gente pode startar a nossa máquina virtual aqui embaixo, tá? Lembrando,
nossa máquina virtual no Hyper-V aqui embaixo, ela precisa ter backup, você precisa estar cuidando bem do teu ambiente on-premises, a saúde do teu ambiente tá funcionando bem, os testes de backup eles estão funcionando bem, para que você tenha como fazer um troubleshoot caso o teu ambiente não funcione bem, né? É para tudo correr normal, tá? Então, considerando que você fez todos os testes, né? E retomo a informação, aqui é para a gente facilitar o ambiente não ficar extenso, né? Eu vou dar aqui a opção, vou clicar aqui na opção, né? Migrar, ok? Então, voltando aqui, vou clicar na opção migrar. E aí ele vai começar a fazer todo o processo, né, de migração, né, de preparar o ambiente, fazer a movimentação dessa máquina, né, e depois desligar o ambiente on-premises, e aí a gente pode começar a utilizar a nossa máquina virtual no Azure. Então eu vou pausar novamente, eu vou esperar terminar o processo, e a hora que ele terminar o processo, a gente analisa todo o recurso que foi criado e conclui o vídeo, né, seguindo aí a recomendação que a Microsoft tem colocado aí na postagem do dia 18 sobre as atualizações estendidas. Ok, pessoal? Então, vou pausar aqui. Assim que voltar, a gente continua o vídeo. Voltando aqui, pessoal, então, vamos lá. Nós startamos, né, a replicação. Ele concluiu aqui. Na tela principal aqui, né, ele já mostra que já tem uma máquina migrada. Se a gente acessar aqui o nosso Hyper-V, nós vamos ver que o nosso servidor de S ele já encontra-se desligado. Então agora a gente vai dar uma explorada. Nós vamos dar uma explorada aqui no nosso ambiente. Nós vamos ver aqui a infraestrutura, que é o nosso host, os jobs. A gente pode dar uma atualizar aqui na tela para a gente ver se tem alguma notificação, né? Lembrando, olha só, ele identificou 16 servidores, porque é todo o nosso laboratório lá dentro, tá? Opção aqui de Overview. Interessante aqui agora a gente vir no nosso Resource Group e verificar o que nós temos aqui dentro. Então vamos lá. Então a gente tem aqui um cofre, né? Nós temos um cofre aqui da migração, tá? A gente pode entrar também dentro do cofre, explorar alguns recursos aqui dentro, por exemplo, como os jobs, né? Ó, tá aqui dentro, ó, em monitoramento a gente vê aqui o job do Recover, ele aparece aqui em site Recover, né? Vou deixar também na postagem o link sobre o Disaster Recovery que eu já publiquei, já tem um tempo atrás, beleza? Mas vamos voltar aqui no nosso resource e vamos verificar o que nós temos aqui, ó. Nós temos aqui uma máquina virtual, né, com o mesmo nome da máquina virtual dentro do nosso Hyper-V. Agora a gente tem essa máquina em AS no Azure, a gente clica nela, beleza? Nós vamos clicar nela aqui e a gente vê que ela está rodando, né? Ela é um Windows Server, né? Ela é uma Standard B1 com 2 GB de memória e ela já tem um IP, né? Ela já tem um IP número 10006 que ela já pegou da nossa VNet. Lembrando, ela não tem, né, um IP público atribuído. Se a gente precisar, né, agora a gente vai configura todos os recursos, né? Então depende muito da tua infraestrutura, o que você coloca de firewall na frente, se você vai usar, se for uma aplicação, se você vai usar um load balancer, enfim, aí a gente precisa fazer todas as outras configurações, ok? Vamos dar mais uma olhadinha aqui nas configurações que a gente tem, né, do nosso ambiente. E aí a gente precisa sair configurando essa máquina, né? Lembrando, ela não é uma máquina nativa do Azure, a gente migrou ela. É importante que a gente faça as demais configurações. Então, seguindo, pessoal, a primeira
O primeiro passo depois de migrar a máquina, que ela já está rodando, né, no Azure, né, vendo aqui, ó, ela já pegou um IP, é importante a gente vir aqui em Network, né, lembrando, as minhas máquinas, as demais, eu vou clicar aqui em máquinas virtuais para ficar mais fácil, tá? Vou clicar aqui em máquinas virtuais. Eu estou com essas duas máquinas virtuais aqui paradas, né? Ó, tá vendo? Porque eu economizando o recurso. Eu tenho aqui a máquina que a gente fez a migração e não é o objetivo do vídeo, a gente já concluiu a etapa, mas só para vocês entenderem os passos, veja que ele vai falar que não há nenhum Network Security Group atribuído a essa máquina virtual. Se eu vier aqui no meu DC, por exemplo, eu vejo as minhas regras configuradas, né? Eu tenho as minhas regras configuradas aqui e aí eu consigo da minha rede interna acessar as minhas máquinas virtuais no Azure, porque a gente criou a VPN, enfim, a gente fez toda uma configuração, uma sequência de posts que a gente fez nesses últimos meses. Agora a gente fez a migração, não existe um security group. Então, a gente pode atribuir um security group já existente ou a gente pode criar um security group para essa máquina e começar a habilitar aqui as conexões com o nosso servidor. E aí a gente vai finalizando, né, a liberação de acesso a essa máquina via a VNet, né, via conexão interna e depois via conexão pública utilizando as boas práticas e os recursos que estão disponíveis, né, para máquinas virtuais dentro do Azure. Aí seja um load balancer, enfim. Cria se você trabalha com Firewall, você cria as regras de conexões para publicar a tua aplicação para a nuvem. Beleza, pessoal? Então, só reforçando aqui, voltando, né? Azure Migrate, migração para o Azure, em Migration Tools, né? Tools não, Goals, né? Server, Database e Web Apps. A gente tem aqui em Overview uma máquina migrada e a gente já viu que ela está rodando dentro do Azure. Lembrando que nós temos mais opções, né, de ir migrando novas máquinas virtuais. Mas o intuito do vídeo aqui era explicar como que se utiliza a ferramenta, partindo do princípio de que a Microsoft, né, ela está estendendo aí atualizações dessas máquinas, o suporte de atualização para máquinas com Windows Server 2012, 2012 R2 e SQL Server. Então, na sexta-feira passada a gente falou do Arc, hoje nós vimos o Azure, né, o mover para o Azure, né, o Azure Migrate. E a gente fica por aqui, espero poder ter contribuído com mais esta dica aí para a comunidade, para você que precisa aí e está preocupado aí com os seus servidores, né, que ainda rodam em 2012, 2012 R2 e não vai ter o tempo suficiente para modernizar ou para fazer a substituição das suas aplicações aí. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso. Fiquem com Deus, até a próxima.